Você olha para essa questão do Enem, da prova de 2018, uma questão sobre densidade, professor. Densidade é um assunto moleza, tranquilo, mas 90% dos alunos erram essa questão. Vamos fazer a leitura do enunciado atenta. Usando um densímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas, é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico, um estudante realizou um teste de densidade. Colocou este instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada ao lado. E aí vocês estão vendo aqui a figurinha ao lado que ele mostrou a foto do densímetro, como ele fica, a posição dele na água pura. Em dois outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, formando os íons Na+, e Cl-. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nesses recipientes, a posição de equilíbrio do densímetro está representada em qual alternativa? Aí você tem as opções. Galera, vocês perceberam que é uma questão de densidade. Densidade, a priori, é um assunto muito simples, mas muitos alunos erram essa questão. Qual que é o primeiro detalhe aqui que eu quero que vocês observem? Vamos dar uma olhada aqui, galera, no lado direito, na legenda que ele me mostrou. Ele falou que essa legenda corresponde à imersão do densímetro na água pura. Ok, todos nós sabemos que a densidade da água pura ela vale 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico. E vocês estão vendo que no densímetro, a marcação que corresponde a essa densidade, ela é esse segundo quadradinho pintado que vocês estão vendo aqui um pouco mais abaixo, nessa posição, representa a densidade da água. Um detalhe importante que eu preciso saber é que, quando a minha solução ela é muito densa, a tendência do densímetro é subir cada vez mais. Porque lembra, tudo aquilo que é mais denso desce e aquilo que é menos denso sobe. Se a minha solução é mais densa, teoricamente ela tem mais tendência de ficar embaixo e o densímetro uma maior tendência em subir. Agora, se a minha solução ela tem uma densidade mais baixa, a tendência do densímetro é ficar cada vez mais embaixo em relação à solução. Beleza? Ok. O que eu vou sugerir para você fazer nessa questão? Você fez uma marcação aqui, eu fiz uma marcação de verde, ao final, contando de cima para baixo, do segundo palitinho pintado. Vamos fazer isso em todos os densímetros de todas as alternativas para a gente enxergar onde está a marcação padrão, que é a densidade da água, de 1 grama por ml. Aqui na letra A, o segundo palitinho pintado, aqui logo abaixo, de cima para baixo, seria esse. Aqui na letra A, o segundo palitinho pintado de cima para baixo. Aqui na letra B, aqui estaria o segundo palitinho pintado. Aqui na letra B, o segundo palitinho pintado, a parte mais baixa estaria aqui. Na letra C, essa marcação estaria aqui. Na letra C, nós teríamos essa marcação aqui. Na D, a marcação estaria aqui. Aqui também, nesse outro frasco. E na letra E, essa marcação estaria aqui. E no outro frasco estaria aqui. Agora, vocês já sabem que essa marcação de verde que eu fiz em todos os frascos representa a densidade de 1 grama por ml. A questão fala no seu segundo parágrafo que será adicionado sal. Primeira coisa que eu quero que você saiba, toda vez que você coloca um soluto sólido na água, a densidade dela sempre aumenta. Colocou o soluto na água, a densidade dela aumenta. Isso significa, então, que quando você coloca sal na água, a densidade dela passa a ser maior que 1. Inclusive, um exemplo bem condizente com o que nós estamos falando é a água do Mar Morto. Todos sabem que a água do Mar Morto ela tem uma salinidade muito alta, o que permite com que uma pessoa deite e consiga flutuar sobre a água.
o que comprova a nossa tese de que, fato, um índice alto de salinidade, uma grande quantidade de soluto dissolvido na água, faz com que a sua densidade seja relativamente elevada. Ele fala no segundo parágrafo que ele pegou 2 frascos A e B, com 2 litros de água, e em cada um ele colocou 100 gramas de sal e 200 gramas de sal. O que nós vamos fazer agora? Vamos calcular a densidade dessas 2 soluções. Densidade para o frasco A e densidade para o frasco B. No caso do frasco A, todo mundo sabe que densidade ela é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Um detalhe que você não pode esquecer é que quando a gente fala em massa da solução, nós estamos falando da massa do soluto mais a massa do solvente. Então, na hora que você for fazer o cálculo da densidade, você precisa somar a massa do soluto com a massa do solvente para dar a massa da solução. No primeiro frasco, vocês lembram aqui que foi adicionado 100 gramas de NaCl. 100 gramas de NaCl eu jogo no M1. O M2 é a massa de água. Qual é a massa de água que foi adicionada? A questão não fala massa, ela fala em volume. 2 litros de água pura. Bom, nós sabemos que 2 litros de água equivalem a 2.000 ml, visto que cada litro tem 1.000 ml, 2 litros, 2.000 ml. Como a densidade da água, galera, é 1 grama por ml, significa que cada grama de água ocupa um volume de 1 ml. Se você tem um volume de 2.000 ml, isso aqui no caso da água irá pesar 2.000 gramas. Você vai jogar aqui então na massa do solvente 2.000 e você vai dividir pelo volume da solução. Um detalhe muito importante e que deve ficar claro. Se você tem 2 litros de água, quando você joga sal, o volume final não será mais de 2 litros. Obviamente que esse sal adicionado à água, ele vai ocupar um determinado volume. Então, a questão ela teria por obrigação de me fornecer o volume da solução. Ele não fez esse dado não foi fornecido, no entanto, ele disse para você considerar que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Em outras palavras, ele está dizendo para você que a adição desse sal não irá alterar o volume da água, porque esses íons eles vão ocupar os espaços intermoleculares. Logo, nós vamos fazer a consideração de que o volume da solução, o volume final após a adição de sal, permaneceu inalterado. Mas que fique claro que na prática não funciona assim, apenas para respondermos a questão e considerarmos o dado que foi mencionado na questão. Bom, considerando 2 litros, eu vou colocar o volume aqui embaixo, 2.000 ml. Então, aqui em cima nós temos a massa da solução em gramas e embaixo o volume da solução em ml. Quando você dividir um pelo outro, essa densidade ela vai dar 1,05 grama por ml. Então, essa seria a densidade do nosso frasco A. Vamos repetir o procedimento para o frasco B. No frasco B, nós vamos pegar também a massa e vamos dividir pelo volume. Massa da solução também é a massa do soluto mais a massa do solvente dividido pelo volume da solução. Qual a massa do soluto que foi utilizada para preparar a solução B? Aqui ele cita 200 gramas de NaCl. Então, você vai pegar e vai lançar aqui. Massa do soluto, 200 gramas. A massa de água permanece a mesma em relação ou em comparação ao primeiro frasco. Então, 2.000 gramas. E isso aqui dividido pelo volume, que permanece 2.000, pelas mesmas considerações que nós fizemos para a solução A. Quando você fizer esse cálculo, o resultado dessa densidade vai dar 1,10 gramas por ml. Até aqui, tudo tranquilo? Quero que você observe aquilo que a gente já esperava na teoria, se comprovando na prática. A densidade dessas 2 soluções é maior que 1. Mais uma vez, reforço. Colocou soluto na água, a densidade irá aumentar. Então, água salgada sempre terá uma densidade superior a 1. Então, nós vimos que, de fato, a densidade é maior que 1.
Agora vamos pensar em termos de posição de densímetro para marcarmos a alternativa correta. Quando você coloca sal na água, a água não fica mais densa? Se a água fica mais densa, é como se, teoricamente falando, a solução ficasse mais embaixo. Claro que a posição da solução não irá mudar, mas em termos práticos para você entender, é como se a solução ficasse mais embaixo e o densímetro ficasse mais em cima. Quanto mais densa for a solução, mais embaixo ela estará e literalmente mais em cima o densímetro vai estar. Logo, eu preciso ficar de olho nas alternativas que têm o densímetro acima da marcação verde que eu fiz, que é a marcação padrão da densidade da água. Professor, eu posso considerar então que todas as alternativas que tenham densímetro com a marcação da água abaixo estão eliminadas? Sim, porque teoricamente representariam soluções com densidade menor que 1 grama por centímetro cúbico ou 1 grama por ml. Então vamos começar a eliminar algumas alternativas aqui, galera. Começando pela letra A. A letra A está eliminada. Essa alternativa aqui está errada. Professor, por que essa letra A está errada? Porque vocês estão vendo que na letra A, nas duas soluções, a marcação de 1 grama por ml está exatamente no nível do líquido. Em outras palavras, ele está dizendo para você na letra A que a adição de soluto não alterou a densidade da água, permanece 1 grama por ml, o que teoricamente e na prática está errado. A letra B está eliminada porque os dois frascos estão com a marcação de 1 grama por ml abaixo do nível de água, abaixo do nível da solução. O que ele está dizendo para você, em outras palavras, é que essa solução ela tem uma densidade inferior a 1, o que contraria o cálculo que nós fizemos e a previsão teórica também que eu havia feito com vocês. A letra C, galera, pelo mesmo motivo da letra B, está eliminada. As duas marcações estão abaixo do nível de líquido. A letra D me parece ser uma opção de resposta. Vocês estão vendo as duas marcações acima. E a letra E também me parece ser uma opção de resposta, porque as duas marcações estão acima. Então, como é clássico de qualquer prova, eliminei 3 alternativas e fiquei em dúvida em 2. Como matar a resposta final, galera? Vamos comigo. Ele fala no começo do enunciado que a menor divisão da escala, ou seja, o espacinho entre duas marcações da escala, corresponde a uma diferença de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Vamos fazer assim? Vamos tirar isso da base 10? 5 vezes 10 a menos 2 equivale a 0,05 gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, é a mesma coisa. Bom, eu vou ilustrar isso para vocês com o densímetro aqui da letra D. Prestem muita atenção. Essa marcação aqui de verde, ela representa a densidade padrão. Qual que é a densidade padrão? É a densidade de 1 grama por ml. Então, essa densidade de 1 grama por ml, ela está marcada aqui. À medida que você vai descendo o densímetro, você vai aumentando o calibre da densidade, porque lembre-se mais uma vez que quando o densímetro sobe, a densidade da solução está ficando maior. Então, essa marcação que está logo aqui, que eu vou apontar, ela simboliza uma marcação com uma densidade maior que 1. Como a diferença entre as duas marcações é uma escala no densímetro, e o próprio enunciado fala que a diferença de uma marcação para outra corresponde a 0,05 gramas por centímetro cúbico, eu deduzo que essa densidade apontada aqui no densímetro, ela corresponde a 1,05 gramas por centímetro cúbico. A densidade que está logo abaixo, nessa marcação aqui, galera, ela vai ter 0,05 unidades a mais, ou seja, 1,10 gramas por centímetro cúbico. Pela mesma lógica, essa marcação que se encontra logo acima da densidade da água, ela vai representar uma densidade de 0,95 gramas por ml.
Essa marcação que se encontra um pouco mais acima vai representar uma densidade de 0,90 gramas por ml. E a marcação que se encontra mais acima de todas, ela vai representar a menor densidade que esse densímetro tem a capacidade de mensurar, de medir, que seria de 0,85 gramas por ml. Dessa forma, vocês percebem que esse primeiro desenho da letra D, o nível do líquido, o nível da solução, bate exatamente com a densidade de 1,05 gramas por ml. E no segundo desenho, vocês estão vendo que o nível aqui do densímetro bate exatamente com a marcação de 1,10 ml, o que confirma para mim que, de fato, a resposta dessa questão seria a letra D. Vocês estão vendo, por exemplo, aqui na letra E, agora ela está eliminada, que essa marcação ela corresponde à marcação mais embaixo do densímetro. E isso daria uma densidade de 1,10 gramas por ml logo na primeira solução, o que não é condizente com o cálculo que nós fizemos. A segunda marcação do densímetro nem seria possível de mensurar, porque o nível de líquido já está batendo numa área onde o densímetro não é graduado para fazer aquela medição de densidade. Tranquilo? Galera, vocês perceberam que é uma questão que envolve a temática densidade, que normalmente a gente julga como uma temática simples, mas nós temos um exemplo aqui de uma questão extremamente bem elaborada e muito bem construída e com nível de complexidade muito elevado. Mas é claro, galera, essa é a minha opinião a respeito dessa questão. Eu queria saber o que vocês acharam dela. Uma questão fácil, difícil? Quem fez essa prova nesse ano de 2018 conseguiu resolver essa questão na hora? Coloca aqui para mim nos comentários. Galera, se vocês chegaram aqui, não esqueçam de deixar o like para ajudar o trabalho do professor. Se você, meu querido aluno, é novo por aqui, se inscreva no canal, porque aqui tem conteúdo gratuito e de qualidade todos os dias. E eu vou ficando por aqui. Muito em breve eu volto para nós darmos sequência a um assunto, uma curiosidade, um experimento, uma questão ou uma videoaula. Grande abraço a todos vocês, galera. Até a próxima!